Boa tarde, os alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos na nossa aula de hoje com o tema Estatuto da Criança, do Adolescente e do Consumidor, da aula dia 29 de abril. Bora lá? Vamos lá. A habilidade de ler e interpretar trechos do Estatuto da Criança, do Idoso e do Consumidor. Aqui é um resumo da aula passada, que a gente falou sobre a questão da Constituição Federal, tá? O preâmbulo, né? Eu vou ler um trecho rapidinho aqui para vocês desse preâmbulo. Nós, parlamentares, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, tá? Pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias que promulgamos sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí vem o artigo 1º, parágrafo 1, diz, importante essa parte, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, tá? Bora lá. O artigo 1º, então, que é o título 1 dos princípios fundamentais, vai falar o quê? Que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, 26 estados mais um distrito, como a gente falou na aula passada. E os fundamentos principais que formam esse Estado democrático de direito, primeiro é a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, quinto, o pluralismo político. Lembrando do parágrafo único que diz o seguinte: todo poder emana do povo, ou seja, o poder vem do povo, vem da gente, quem a gente coloca lá no poder, O poder está nas nossas mãos, mas o povo, nosso povo não sabe disso, senão votaria corretamente. Bom, o Estado brasileiro, então, o segundo artigo 1º, tem esses princípios, já falei, soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, tá? Quais são os direitos e deveres que faltam para os brasileiros conquistarem a sua cidadania real? Na opinião de vocês, qual ainda os direitos que os brasileiros não conquistaram? E ainda não está isso também na Constituição, nas leis. Sabe me dizer? Muitas coisas ainda falta conquistar, no nosso Brasil. Inclusive as coisas básicas, como saúde, educação, segurança e habitação. Nem o mínimo a gente tem direito, imagina o mais do que o básico, Então fica difícil. A gente tem que garantir pelo menos um mínimo para um cidadão brasileiro, Que é essas que eu acabei de citar agora anteriormente. Bom, os objetivos do Estado brasileiro, ela descreve no artigo 3º, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, a garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, na teoria isso é lindo, Mas e na prática? A gente está caminhando, Outra questão aqui para vocês. Vocês poderiam citar alguns dos direitos conquistados na Constituição de 1988? Quais direitos que a gente já conquistou já? Eu acabei de ler aqui agora há pouco, Os direitos sociais, os direitos civis, os direitos políticos, E os direitos humanos. Estamos caminhando aí para conquistar esses direitos humanos também no nosso dia a dia aí, que não está sendo fácil, Conquistar esses direitos humanos aí, porque o ser humano tem que ser tratado como ser humano, não como coisa, não como objeto. Quando você trata outra pessoa como objeto, então você não está tratando como ser humano, Às vezes está pior como um animal, Então a gente precisa tratar o ser humano com dignidade. Todos têm valor, tá? Não só pela lei, mas na realidade mesmo, tá bom? Bom, aqui, deixa eu ver se só uma coisa, é uma questão que eu deixei para vocês, tá? É a questão 26 do Enem de 2019, tá, gente? Então, como eu falei, eu vou deixar uma questão sempre no último slide para vocês, para falar sobre isso, tá? Sobre o tema que a gente está tratando hoje, tá? Antes de falar da questão, a gente tem o ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente,
tem o Estatuto do Idoso e também tem o Código do Consumidor. Eu não vou colocar os trechos aqui agora para vocês, até porque eu deixei também no Google Sala de Aula para vocês alguns vídeos, né, ilustrativos, até de aulas mesmo, explicando, sobre 30 minutos até, explicando sobre cada um deles, tá? O ECA vai fazer quase que 30 anos do ECA, 25 anos se eu não me engano, do ECA. Então, é importantíssimo porque garante a questão da aprendizagem da escola. A criança tem direito a se educar, né, ter um lar, ter uma família, ter proteção, não ser maltratado, assim como o idoso, a mesma coisa, tá? E a questão do Código do Consumidor, que é o PROCON, tá? É o órgão que regula essas questões da compra e venda, cliente e fornecedor aí, e aí a questão de correr atrás dos seus direitos em relação a isso, que acontece muito, né? Haja quantas reclamações tem lá no PROCON sobre, por exemplo, questão de celular, é uma delas, tem operadores, por exemplo, de celular, né? Então, tudo isso tá lá também nesses videozinhos que vocês vão entrar lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? Deixa eu ler a questão aqui para vocês, depois vocês respondam, tá? É do Enem, como eu falei para vocês, 2019, questão 26, tá? São 6 alternativas, tá? Texto 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar dos seus idosos dependentes, né? Conclui-se então que as regras do Estatuto do Idoso, aí você vai responder aqui qual a alternativa e colocar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!